Bom dia, bom dia. Tá entrando aí. Bem, gente, vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade, tá? Às nossas aulas. Nós estamos lá na página 84. Na aula passada nós falamos sobre os pronomes, né? O pronome pessoal do caso reto, o pronome pessoal do caso oblíquo, pronome reflexivo e o pronome de ênfase. E hoje nós vamos fazer os exercícios da apostila, né? Que faltaram desse assunto. E vamos fazer uma partezinha da interpretação de texto, provavelmente, eu acredito que dará tempo, tá? Então, abrindo aí a nossa apostila, na página 84, nós temos aqui os exercícios 3 e 4, tá? Para realizar. Então, vamos lá. O exercício número 3 é para completarmos com os pronomes pessoais, tá? Então, vamos lembrar que os pronomes pessoais, eles são aquele pronome, no caso, né, de subject case ou object case. O subject case é o pronome pessoal do caso reto. São aqueles pronomes que substituem o substantivo da frase, tá? Que tem, ou no caso, né, vai substituir o pronome que substitui o substantivo, e esse substantivo que vai ter, no caso, a função de sujeito da frase. E o objective case, que é o object pronoun, né, ou então pronome pessoal do caso oblíquo, é aquele que vai substituir um substantivo, que não tem a função de sujeito, geralmente a função de objeto, tá bom? Desculpa pela minha voz, gente, que eu tô com um pouco de febre, tá? Então tô até meio groguezinho, mas vamos lá. Então, só pra gente lembrar, vamos colocar aqui no cantinho, que eu acho que facilita. Os pronomes pessoais do caso reto em inglês é o I, you, he, she, it, we, you e they. Tem mandando uma mensagem aqui. Obrigado, Juliana. Esses são os pronomes pessoais do caso reto, né? Que são subject pronoun, então que vão substituir um substantivo que tem a função de sujeito da frase, tá? Os object pronouns serão me, you, him, her, it, us, you e them. Estes aqui, portanto, são os objective pronouns. São os pronomes que substituem um substantivo que não tem a função de sujeito. Tem uma outra função que geralmente é de objeto da frase. E por último, nós vemos os reflexivos. O myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves e themselves. Só lembrando que este conjunto aqui de pronomes, eles são tanto os pronomes pessoais, tanto os pronomes reflexivos, como os pronomes de ênfase. Com o pronome reflexivo, tá, é quando o sujeito e o objeto da frase se referem à mesma pessoa, à mesma unidade. Aí o segundo pronome eu vou utilizar o reflexivo. Ou então, quando eu estiver, na verdade, me referindo a querer dar ênfase, né, a um processo que uma atividade, um verbo, uma ação que foi feita sozinho, que foi feita sem ajuda, tá? E aí geralmente vai ter a preposição by antes dele, tá? Então esse conjunto de pronomes aqui, eles servem tanto para a função de reflexivo como para a função de ênfase. Então vamos lá, vamos corrigir aqui. Já tinha pedido que vocês fizessem esses exercícios em casa, né? Então olha lá. Take my cells and let grow. Aqui nós temos o verbo
take, né? E temos o verbo let. Esses dois verbos que estão correlacionados, ele tem como sujeito, tá? Ele não tem sujeito, porque é um imperativo, né? Que aí fica, pegue as minhas células. Quem deve pegar? A pessoa que está dando ordem, né? Logo, essa função aqui vai ser de objeto da frase. Então, ó, pegue as minhas células e deixe-as crescer, tá? Como esse deixe-as crescer aqui é um pronome pessoal do caso oblíquo, está no plural. Então, a mesma coisa que o elas, né, do pronome pessoal do caso oblíquo. Portanto, nós vamos usar o them and let them grow. Ok? Olha o número 6 aí. Peter says he goes to school every day, but I never see there. Tá? Então, o Peter diz que ele vai à escola todos os dias, mas eu nunca o vejo lá. Tá? Quem nunca vê? Eu. Esse é o sujeito da frase. Portanto, o Peter ali, que ele é visto, ele é o objeto. O Peter é ele. Logo, o pronome objeto para ele, ó, é o him. Então, I never see him there. Olha o número 7. Your sister is very sick. Take to the hospital. Sua irmã está muito doente. Tá? Leve-a ao hospital. Quem deve levar? Tá, o filho, né? Que a mãe está dando ordem a ele. Então, ele é o sujeito. E a menina, portanto, é o objeto. Ela está sendo levada ao hospital. Então, ó, para ela, né? Porque a menina que está sendo levada sendo objeto, fica her. Então, take her to the hospital. Olha lá o número 8. If you don't understand English, I will help, with, Neste caso, nós temos um verbo que ele é transitivo direto e indireto, que é o verbo to help, que é o verbo ajudar. Tá? Eu posso ajudar alguém com algo. Tá? Então, nós temos os dois objetos para serem preenchidos ali. O sujeito é I, tá? Isso nos mostra que o resto será objeto, né? Então, I will help. Então, ó, eu vou te ajudar com ele. Ele quem? Com inglês. Então, eu vou te ajudar. Eu vou usar o you. Repara que o you, tanto para o subject como para o object, ele é o mesmo, tá? Então, I will help you with... E aí, com o inglês, né? Com ele. Ele, o inglês, eu não posso usar he. Ele, o inglês, por não ser uma pessoa, eu vou usar it. Então, I will help you with it. Número 9. Let's stand at the front door. Mary will see when arrives. Então, ó, vamos ficar na porta da frente, ok? Mary nos verá quando ela chegar, tá? Então, o primeiro verbo, que é o verbo verá, aqui, will see, quem verá? A Mary. Então, Mary é o sujeito, logo, no caso, ela estará nos vendo, nós seremos o objeto, tá? O objeto para nós é us. Então, Mary will see us. Repara que a gente sabe aqui que ela nos verá por conta do let's da sentença anterior. Let's stand é o vamos ficar, tá? Se é o vamos, eu estou me incluindo, né, e convidando outras pessoas. Então, seria o a nós, tá? Mary will see us when arrives. Quando quem chegar? Quando a Mary chegar, quando ela chegar. Logo, esse ela aqui é o sujeito. Então, é o primeiro que nós vamos usar como sujeito. Tá? O sujeito, como sujeito da frase, né? O pronome para como sujeito da frase para ela é o she. Tá? Então, when she arrives. Número 10. E o último desse exercício, número 3. My father can't drive. Usually asks to take him to work because I am the only one with a driving permit in our family. Então, ó, meu pai não pode dirigir, tá? Eu vi lá pelo final da frase que eu, tá? A pessoa que está falando é a única que tem um driving permit, uma permissão para dirigir, que seria o nosso CNH, tá? Então, ó, alguém usually asks para alguém para levá-lo para o trabalho. Quem pede para levá-lo ao trabalho? O pai.
Tá? Então, o verbo to usually asks aqui geralmente pede, é o pai quem pede, então é he, porque é o sujeito da frase. He usually asks, ele pede para quem para levá-lo para o trabalho, que aí seria o objeto. Ele pede para mim, porque eu digo logo que eu sou o único que tem uma CNH. Então, he usually asks, só que aqui, ó, para mim, né, é o objeto. Então, he usually asks me, ó, que é a primeira pessoa ali do singular do objective pronoun. He usually asks me. Ok? Perfect. Guys, então vamos lá. Eu vou dar, aí são 11h26, 2 minutinhos para vocês realizarem o exercício número 4, por favor. Vamos lá. Mais um minutinho. Prestem atenção aí de quem está falando. Geralmente, como é um pronome reflexivo, o primeiro pronome que geralmente, que é o pronome pessoal do caso reto, é ele que vai ditar qual que vai ser. Então, se eu tiver um it, por exemplo, como sujeito, vai ser o itself, como reflexivo. Se eu tiver um they como sujeito, vai ser o themselves, como reflexivo. E esse exercício 4, ele pede tanto ao pronome reflexivo como o de ênfase. Geralmente o de ênfase vem antes da preposição by, né? Lembra que é para dizer que você fez aquilo sozinho ou sem ajuda. Vamos lá, gente. Então, olha o 11 aqui, ó. Does Annie consider Paul responsible for the accident? A Anne considera o Paul responsável pelo acidente? Ó, e a resposta foi não. Ela considera ela própria responsável pelo acidente. Então, ó, é o verbo considers. O verbo considerar. Quem considera? Ela. Ela considera quem responsável? Ela. Então, como o sujeito e o objeto são os mesmos, a gente usa no segundo reflexivo, tá? Para she, nós vemos aqui que fica herself. E olha o 12 aqui. Do you boys take care of your sisters? No. We take care of la 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 only. Então, ó, vocês garotos tomam conta das suas irmãs? Não. Nós tomamos conta de
nós mesmos apenas. Então, o verbo take care, que é tomar conta, quem toma conta? Nós tomamos conta de quem? De nós mesmos. Então, para we, ó, se olharmos lá, ele fica ourselves. Olha o nosso 13 aqui. Are selfish people concerned about others? No, they are concerned about... Lá, lá, lá. Selfish é egoísta, tá? Então, pessoas egoístas estão preocupadas com os outros? Não, eles estão preocupados apenas com eles mesmos, tá? Então, ó, o verbo concerned, que é preocupado. Quem está preocupado? Eles. Preocupados com quem? Com eles mesmos. Então, para they, ó, ele vai ficar themselves. Olha o 14. Did the captain of the ship save the passengers? No, he only saved... Lá, lá, lá. A captain of the ship é o capitão do navio. Então, o capitão do navio salvou os passageiros? Não, ele salvou apenas a si próprio. Tá? Então, o verbo saved, que é o verbo salvar, ele salvou a quem? A ele mesmo, é o mesmo aqui novamente, ó. Então, para he, nós vamos usar himself. Olha o número 15. Did I photograph the fantasy scenery? No, you photographed... Lá, 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 remember? Então, ó, eu fotografei o cenário de fantasia, né? O cenário fantasioso. Não, você fotografou a si própria, se lembra? Tá? Fez uma selfie. Então, ó, quem fotografou? Ele, né? Você. No caso, fotografou a quem? A você mesmo. Então, para you fica yourself. E por último, nós temos ali, ó. Did anyone help you with the work? Alguém te ajudou com o trabalho? No, I did it by... Lá, lá, lá. Então, nesse caso, ó, todos os outros foram pronomes reflexivos. Esse último aqui é um pronome de ênfase. Então, alguém te ajudou com o trabalho? Não, eu fiz sozinho, eu fiz sem ajuda. Então, quando tem esse processo, né, eu vou usar o pronome reflexivo, pronome de ênfase, perdão, que são os mesmos, né? E aí, como era I, ó, eu fiz sozinho. Então, I did it by myself. Eu fiz sozinho, por mim mesmo, sem ajuda. Ok? E aí, nós estamos nos nossos exercícios de pronomes, tá? Pronome objeto, pronome sujeito, reflexivo e de ênfase. Subject, object, reflexive and emphasizing. Certo? Agora a gente vai dar uma voltadinha aí nas páginas anteriores para iniciarmos o processo de interpretação de texto, tá? Que não dará tempo de fazer todo ele hoje. Só eles vão terminar aí, os apontamentos, alguma dúvida? Então vamos lá, para a nossa interpretação. Aqui na nossa interpretação, ó, nós temos uma imagem, tá? E reparem que nessa imagem nós temos uma linguagem, na verdade, internet, né? Aquela linguagem, na verdade, abreviada. Olha só, LDK, LY e TTYL, tá? Então, nessa proposta aqui, que reparem que é uma proposta da Unicamp, ele quer saber se você consegue interpretar este texto, então se você tem até um domínio aí sobre essa linguagem de internet, que é uma linguagem informal, tá? Esse é o assunto, inclusive, vai falar do texto. O texto ele vai falar sobre uma resenha, tá? Então, olha lá, repare aqui que é mom, né? Esse aqui é um layout, inclusive, mais antigo, né? É um layout do iPhone, quando a gente mandava mais texting, e não tinha WhatsApp ainda, né? Ou não era popular. Então, olha lá, é a mensagem para mom, para mãe. Né? E ela faz assim, a mãe pergunta, ó, What does IDK, LY and TTYL mean? Mean é significa. Então, a mãe perguntou, o que significa isso? Tá? E o filho respondeu, I don't know, love you, talk to you later. E a mãe responde, Ok, I will ask your sister. Eu vou perguntar, no caso, para sua irmã. Nós temos uma piadinha aqui, né?
nesse trecho. Então, vamos lá. Primeiro vamos tentar, sem as minhas dicas e sem a minha intervenção. Olha lá o que ele fala. A mãe ficou satisfeita com a resposta dada pelo filho, a pergunta que fez nessa situação. O filho não entendeu a pergunta feita por ele e por sua mãe. A mãe não foi capaz de interpretar adequadamente a resposta do seu filho. Ou o filho se dispôs a responder a pergunta feita pela mãe mais tarde. O que vocês acham? A, B, C ou D? Nesse caso, gente, nós teremos a letra C, tá? Por que a letra C? Por que a mãe não conseguiu interpretar? Aonde que tá a piadinha? É porque, olha só, ela perguntou o que é IDK. IDK significa I don't know. Ela perguntou o que é LY, tá? É love you. E ela também perguntou o que é TTYL, que significa talk to you later. Aonde que tá a piadinha? É que conforme o filho respondeu, tá, o que significa, no caso, essas abreviações aqui, essa linguagem internet, a sentença, ela teve um sentido diferente, ficou com uma ambiguidade. Porque, ó, I don't know, eu não sei, te amo, falo com você depois. Ele, inclusive, empregou, mesmo no caso, as vírgulas que estaria ali na função, na interpretação do menino, tá? Na mensagem do menino, que estaria, na verdade, para separar as orações coordenadas, tá? No caso da mãe, so também está gramaticalmente correto, porque ele colocou o vocativo, no caso, pelo love you, né? Então, a mãe interpretou que ele não sabia, que ele a amava, tá? E que falava com ela depois, ou seja, que ele dispensou ela. Por isso que ela falou, ok, vou perguntar para sua irmã. Né? Mas, na verdade, ele respondeu, que significa I don't know, love you, e talk to you later. Essa é a piadinha, tá bom? E reparem que não é um exercício tão simples de ser interpretado, tá? Então, ó, o texto em si, nós não vamos iniciar agora, porque não vai dar tempo de ler e interpretar, tá? Mas eu quero fazer com vocês lá o exercício número 2. Temos da letra A à letra D, onde ele vai nos trazer outras linguagens de internet, outras abreviações, tá? A primeira abreviação que nós temos é o SUPET, tá? Olha, SUP, SUPET. Lembra que uma abreviação de internet, ela vai ou querer comer palavras, tá? Para poder facilitar a interpretação, ou então ela vai pelo som que interpreta. O SUP, tá? Escreve, no caso, de forma mais curtinha, e ele vai substituir o WhatsApp. Então, essa frase aí foi escrita de forma convencional, ficaria... Opa. WhatsApp. Vamos lembrar que essa expressão WhatsApp, tá? Significa... É um cumprimento, tá? Então, é um oi, tudo bem, tudo ao mesmo tempo. Seria o nosso e aí, tá? Então, é daqui, inclusive, que eles tiraram a palavra up e trocaram por app, e aí surgiu o WhatsApp, tá? Que seria o WhatsApp, que é onde, na verdade, você é uma mensagem, um aplicativo para troca de mensagens, né? Para cumprimentos aí. Então, é genial, inclusive, né? O nome do aplicativo foi tirado daqui, de WhatsApp, ok? Na letra B, nós temos o G2G Home, TTYL, ok? Então, ó, o G2G é o got to go. Nesse caso, got to go home. Tá? Eu tenho que ir para casa. Got to go home. E aí nós já vimos que o TTYL, lá no exercício anterior, ele significa talk to you later. Falo com você depois. Ok? Então, ó, G2G, got to go, e TTYL, talk to you later. Na nossa letra C, que é o maior texting aí, nós temos o H/O, Susan's calling, she needs some help. MIO, we should visit her. Então, ó, esse H/O significa hold on. Opa, faltou o D. Hold on. O que é o hold on? Hold on é o segura, peraí, tá? Como? Calma. É nessa nossa expressão, tá? Então, hold on, pera lá. A Susan tá me ligando. Susan is calling. Ó, she needs some help. Ali não temos nada novo.
Agora aqui nós temos MIO, we should visit her. IMO, perdão, significa in my opinion. Na minha opinião, tá? Então, in my opinion, na minha opinião, we should visit her. Nós devíamos visitá-la. Então, aí nós vimos o hold on e o in my opinion, IMO. E aí, por último, nós temos um que é bem sonoro. Essa aqui tá bem abreviada. Ok, olá, é ILB, L8 e aí CA. Aqui é pelo som, tá? ILB, essa sigla, ILB. Se a gente falar rápido, I'll be. Eu estarei, tá? É o verbo to be no futuro. Então, ó, ele fica I'll be. E aí, ó, o L8 é o L8. Então, é I'll be late. Tá? Eu me atrasarei. I'll be late. E o nosso CA é a abreviação para see you, tá? Que é o te vejo depois. Esse ya aqui, ele pode ser também abreviado como you, apenas com a letra you, tá? Por que ele tem o ya? Porque alguns lugares, principalmente nos Estados Unidos, na Austrália também, tá? E na Irlanda, ao invés de falar o you, é uma questão de sotaque, né? Ele fica o ya, tá? Então aí eles acabam utilizando, além de cortar uma letrinha aí, acabam utilizando mais personalidade, já que reproduz melhor o som de algumas dessas regiões, tá? E é isso, gente. Que horas são? Eu acho que dá tempo de a gente fazer o vocabulário. Dá sim. Ó, então, para terminarmos a aula de hoje, vamos já preparar o vocabulário do texto da aula que vem, que aí na aula que vem a gente faz a leitura do texto e responde os 3 exercícios que restam, tá? Então, ó, vamos iniciar aí por naked. Naked significa nu, né, pelado. Porém, nesse caso deste texto, nós estamos vendo um texto que é uma resenha, ó, é uma review, é uma resenha de um livro. Então, quando eu falo, no caso, eu falo sobre linguagem, né, que é o tema que a gente está abordando. Quando eu falo, na verdade, de uma linguagem nua, eu quero dizer de uma linguagem simples, tá? Ou então sem adornos. Então, é isso que significa aí este naked pra gente, tá? O review, como eu falei, é a revisão, ou então a resenha. Never mind é uma expressão, tá? Então, never mind é algo que não importa, que não tem importância. Never mind, deixa quieto, não tem importância. Ok? Literacy é o letramento, ou seja, a capacidade de ler e escrever. Spelling é a ortografia, ok? Como escrever corretamente as palavras. E aí o verbo to spell, que é a ação, né? É soletrar. Quando eu trabalho com spelling, quando eu sei, mas tem uma boa spelling, eu sei soletrar. With é algo com graça, tá? Eu não vou nem colocar como engraçado, porque não é engraçado de risada. É algo que tem graça, que tem brilho, sabe? Que tem um toque especial. Isso é with. Thoughtful é algo sério, reflexivo. To threaten é o verbo ameaçar. To enrich, enriquecer. Range é o alcance. Para quem joga, né? Já tem facilidade aí com essa palavrinha, já é normal. Porque um arqueiro, por exemplo, ele tem um range, ele vai ter um espaço onde ele consegue atingir, né, o inimigo. Então, isso é o range dele, é o alcance.
E para finalizarmos aí, nós temos o homo loquens, tá? O homo loquens é uma expressão em latim, né, em inglês, tá? Que significa o homem que fala. Temos muito isso na pedagogia, né? Inclusive, ontem foi o dia do pedagogo e hoje é o dia do letrólogo, o dia do profissional de letras. Meu dia é seguido lá, dia 20 e 21, as duas profissões. Bem, então aqui, gente, nós temos o vocab, tá? Não dá tempo de iniciar a leitura do texto, a gente faz semana que vem. Responderemos os 3 exercícios e provavelmente já daremos início na interpretação de texto da outra aula, tá? Que é a aula 11 e 12, eu acho. 11 e 12, ó. As últimas 2 aulas aí da nossa apostila, tá? E aí, semana que vem, eu acho que hoje é dia 21. Deixa eu ver aqui no calendário. Acho que semana que vem já é a última semana de aula, né? Ou temos a outra ainda? Não, semana que vem já é a última semana de aula, porque teoricamente, né, pela live que a mantenedora ela deu, na primeira semana de junho nós já estaremos de férias, tá? Então a gente faria mais uma aulinha, voltando em julho, que esperamos que pós-quarentena, já tudo encerrado, já presencialmente, teremos a nossa última aula da apostila, para iniciarmos a apostila 3 como previsto, tá bom? Porque a apostila 3 ela inicia antes do início do meio do ano mesmo. Tá? Como a gente vai antecipar as férias para junho, como se fosse junho fosse julho, nós iniciaremos a apostila aí em julho, mês 7. Tudo bem? Ok. Galerinha, por favor, cuidem-se, continuem, na verdade, aí reservando, se reservando e cumprindo a quarentena para que isso acabe logo, né? Se cada um fizer a sua partezinha, vai ser mais fácil, tá bom? Porque a gente não vê a hora de tudo isso acabar. Pelo menos eu não vejo, tenho certeza que a maioria de vocês também. Ok? Gente, até semana que vem. Tchau, tchau.